Caros alunos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Essa será a nossa última aula. Vamos continuar com o mesmo comprometimento, não esquecendo a importância da leitura dos capítulos relacionados da apostila e a participação nos fóruns. Nessa aula, iremos falar sobre o manejo da irrigação e drenagem agrícola. Não esqueçam o papel e a caneta para anotar as possíveis dúvidas. Essas dúvidas deverão ser postadas no Fórum Tira Dúvidas. Bom, para início de conversa, vamos falar sobre a importância do manejo de irrigação. O manejo de irrigação é uma técnica que busca suprir a necessidade hídrica da cultura na medida certa, sem déficit e nem excesso para se ter uma boa produtividade. Atualmente, uma das grandes preocupações dos produtores é quanto ao gasto de energia e, consequentemente, a quantidade de água para produzir determinada cultura, pois esses dois insumos são os mais importantes e o que mais encarece no bolso do produtor. Com a implantação de um programa de manejo de irrigação, o produtor terá à sua disposição tecnologia de ponta e operacionalidade. Além disso, terá aumento da produtividade e utilização adequada da água e energia, não promovendo percolação profunda, lixiviação de produtos químicos e contaminação do lençol freático. Nos sistemas de irrigação por aspersão, o manejo da irrigação evita a formação de pontos de encharcamento, os quais frequentemente se transformam em focos de disseminação e multiplicação de doenças de solo. Dentre as principais causas do encharcamento, tem-se vazamento e desuniformidade de distribuição da água, drenagem deficiente, depressões no solo e áreas compactadas por máquinas e implementos, como é possível ver nessa figura aqui. Na figura 2, a irrigação desuniforme pode ocasionar o retardamento no crescimento das plantas localizada nos pontos onde não há um umedecimento adequado. Existem diferentes métodos de manejo de irrigação, sendo os mais utilizados aqueles baseados nos dados do solo, nos dados climáticos, condições da atmosfera, e ainda aqueles baseados em condições da planta. E ainda pode haver combinações entre esses métodos. Em todo manejo de irrigação, o importante é determinar quando e quanto de água aplicar. Iremos estudar cada um isoladamente. O controle da irrigação via solo passa necessariamente pelo conhecimento de suas características. As mais importantes é a água total disponível, que é considerada uma característica importante no manejo da irrigação, pois se refere à água presente no solo entre a sua capacidade de campo e o seu ponto de murcha permanente. A capacidade de campo é a quantidade de água que permanece retida no solo após ter cessado uma drenagem no solo que foi submetida a uma saturação por chuva ou por irrigação. O ponto de murcha permanente é usado para representar a umidade abaixo do qual a planta não consegue se reestabelecer, ou seja, a planta não consegue retirar a água, ocasionando a morte por secamento. Como você pode verificar nesse esquema, no solo podemos encontrar poros de diferentes tamanhos. Os poros pequenos, que são os microporos, e os macroporos. Quanto maior for a quantidade de microporos, maior será a capacidade desse solo em armazenar água. Dessa quantidade, a parte absorvida pela planta é chamada de capacidade de água disponível.
que é definida por dois limites de umidade. Um superior, chamado capacidade de campo, e outro inferior, denominado ponto de murcha permanente. Se o teor de umidade estiver acima da capacidade de campo, o solo encontra-se saturado, que é nessa região aqui. Essa é uma informação importante quando se deseja manejar a irrigação via solo. O manejo da irrigação com base na tensão da água no solo é um método que utiliza como base o conteúdo de água retido no solo em determinada tensão, na qual é a característica específica de cada um solo. Essa tensão está diretamente relacionada ao teor de umidade do solo. Por esse motivo, é extremamente importante determinar a curva de retenção de água para o estudo da relação solo-água. Essa curva pode ser determinada através do envio de amostras de solo a laboratórios de física de solo. O manejo da irrigação, com base na curva de retenção, é feito de uma forma simples e prática. Cada cultura tem seu próprio potencial de água ou umidade limite, ou seja, uma condição que não prejudique seu desenvolvimento. Para entendermos melhor, vamos exemplificar com o alface. Possui uma tensão de água no solo para o momento de se irrigar entre 40 e 60 kPa. Então, encontra-se nesse momento aqui, onde a tensão de umidade no solo é o momento ideal para se promover a irrigação. Essa tensão pode ser determinada em campo através de equipamentos específicos, os tensiômetros, como mostrado na figura. Os tensiômetros devem ser instalados no campo, no ponto onde se deseja fazer a medição e geralmente fica ali próximo à planta. O princípio de funcionamento do tensiômetro diz que sua água se deslocará para o solo quando não estiver saturado, devido ao fato do potencial hídrico dele ser superior ao do solo. E quando o solo estiver saturado, acontece o inverso. Após algum tempo, ocorrerá um equilíbrio. Neste momento, será verificada a leitura e o valor significará o potencial hídrico do solo. Quando a leitura registrar zero, indica uma condição de saturação do solo. E quanto mais seco ele estiver, maior será o valor da leitura. O manejo de irrigação, com base em dados climáticos, tem como objetivo principal determinar a evapotranspiração da cultura. De uma maneira bem simples, a evapotranspiração da cultura corresponde à água transferida para a atmosfera através da evaporação do solo e da transpiração das plantas. A evapotranspiração de referência, como já visto na aula anterior, é o processo de perda de água para a atmosfera por meio de uma superfície padrão gramada, cobrindo a superfície do solo e sem restrição de umidade. Uma maneira bastante prática e barata de estimar a ET0 é através do tanque classe A. O tanque classe A consiste de um tanque circular de aço inoxidável ou de ferro galvanizado com 121 centímetros de diâmetro e 25,5 centímetros de profundidade, instalado sobre um estrado de madeira de 15 centímetros de altura da superfície do solo. O tanque é cheio de água até que fique 5 centímetros da borda superior. O nível da água não deve baixar mais do que 7,5 centímetros da borda superior. As medições são feitas no ponto do poço tranquilizador, cujo centro possui um parafuso micrométrico de gancho com capacidade de medir variações de 0,01 milímetros. Com as leituras diárias, ainda não
temos a evapotranspiração. Portanto, torna-se necessária a conversão da evapotranspiração do tanque classe A para evapotranspiração de referência, que pode ser calculado por essa expressão, onde temos a evapotranspiração do tanque classe A, que multiplica o coeficiente do tanque. O coeficiente do tanque, ele depende da velocidade do vento, da umidade relativa e do tamanho da bordadura formada pela grama batatais, plantada em volta do tanque classe A. Diante do contexto visto, o que interessa realmente é a evapotranspiração da cultura, ou seja, devemos repor a água que foi consumida pela cultura. Assim, a evapotranspiração da cultura é obtida multiplicando a evapotranspiração de referência pela um coeficiente da cultura, onde o coeficiente da cultura, o Kc, é em função da variedade do local, das condições de manejo e do estágio de desenvolvimento da planta. O ciclo da cultura é dividido em fases fenológicas e cada fase assume valores distintos de Kc. Observe neste exemplo o comportamento do valor de Kc conforme o estágio de desenvolvimento do feijão calpi. Entre 50 e 60 dias após o plantio, nessa faixa aqui, temos os maiores valores de Kc, portanto, é onde a planta demanda maior consumo de água. Os valores de Kc variam de cultura para cultura, varia numa mesma cultura durante diferentes fases de desenvolvimento e varia também de acordo com a evapotranspiração da região. Uma estação meteorológica é um local onde são efetuadas análises do tempo meteorológico por meio de instrumentos específicos, utilizados para a previsão do tempo. O manejo de irrigação, com base em dados fornecidos pelas estações meteorológicas, tem despertado interesse por parte dos produtores. A comodidade é muito atrativa, pois a estação fornece dados de temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, direção do vento, pluviosidade, entre outros fatores. Dependendo da programação dos sistemas de aquisição de dados da estação, o produtor, através de planilhas eletrônicas, terá condições de estimar a evapotranspiração da cultura. Neste caso, o produtor só irá repor a lâmina d'água correspondente à evapotranspiração da cultura. Isso poderá ser feito em tempo real. Essas construções de planilhas, você pode verificar na apostila com mais detalhes como que constrói através desses dados meteorológicos. O manejo baseado nas condições da planta depende das condições hídricas de uma planta. Essas, por suas vezes, são bem variáveis, pois podem haver alterações na relação da água disponível no solo, condições atmosféricas, estágio de desenvolvimento da cultura. O potencial hídrico pode ser uma ferramenta importante para se avaliar o déficit de água durante todo o ciclo da cultura. O único sistema prático e de qualidade disponível para se estimar a tensão de água nas paredes celulares das plantas no campo é a câmara de Schollander. Nela, os valores das tensões determinadas nos permitirá saber se a planta possui umidade ou se ela está em estresse hídrico. Essa informação é importante, pois nos indicará o momento de irrigar. Ao longo do dia, esses métodos, eles são sensíveis à detecção dos efeitos edafoclimáticos e nas condições hídricas da planta. Essa informação é importante, pois nos indicará o momento de irrigar. Ao longo do dia, esse método é sensível à detecção dos efeitos edafoclimáticos nas condições hídricas da planta. Por isso, tem
se evitar fazer a leitura em horários em que a temperatura é elevada. Agora, entraremos no último assunto da nossa disciplina. Você poderia imaginar que com a prática da drenagem podemos diminuir ou até mesmo evitar as enchentes que, por sinal, causam grandes estragos em grandes cidades e em zona rural? Nesta aula, iremos estudar esse importante mecanismo de remoção do excesso de água, que é a drenagem agrícola. Vamos conceituar a drenagem agrícola e conhecer a sua importância, identificar os principais tipos de drenagem agrícola e conhecer os tipos de dreno e materiais drenantes. A drenagem agrícola pode ser definida como sendo um processo de remoção do excesso de água dos solos aplicados à irrigação ou provenientes das chuvas, de modo que o solo tenha condições de aeração, estruturação e resistência. Essa figura ilustra duas situações. Uma área sem drenagem agrícola e outra com drenagem agrícola. É importante observar que tanto as raízes como a planta não se desenvolve na situação onde não ocorre a drenagem agrícola. A drenagem agrícola traz uma série de benefícios para o produtor. Dentre elas, podemos citar que pode-se utilizar em áreas inundadas, tornando-as agricultáveis e produtivas. Melhora as condições físicas, químicas do solo, como por exemplo, melhora a aeração, melhora a atividade microbiana, melhor fixação de nitrogênio e fósforo e aumento da produtividade efetiva dos sistemas radicular. Pode-se controlar o nível de salinidade através da lixiviação dos sais que se encontra na faixa do solo utilizada pelo sistema radicular das plantas. Fornece condições ao desenvolvimento das plantas não adaptadas com a técnica para rebaixamento dos lençóis freáticos. A drenagem agrícola pode se apresentar em alguns tipos de acordo com o objetivo do agricultor. Assim, ela pode ser dividida de acordo com as seguintes categorias: drenagem superficial, que visa a remoção do excesso de água na superfície do solo ou em piso construído, e drenagem subterrânea ou profunda, que visa a remoção do excesso de água do solo até uma profundidade determinada. Para você entender melhor a drenagem superficial, imagine um campo de futebol sobre o qual cai uma chuva. Em poucas horas, a bola não consegue se locomover, ou seja, para nas poças de água. Então, para solucionarmos o problema, temos que fazer uma drenagem da água que se encontra na camada superficial do solo. Para a realização da drenagem superficial no campo de futebol, é de fundamental importância considerar os níveis do terreno, do centro para as laterais e as linhas do fundo. A drenagem subterrânea são os drenos propriamente dito, que ficam abaixo da camada do solo arenoso, com a matéria orgânica, conduzindo toda a água que infiltra a um local fora da área drenada. Os sistemas de drenagem em geral são constituídos por drenos laterais, drenos coletores e dreno principal. Os drenos laterais têm a finalidade de controlar a profundidade do lençol freático ou absorver o excesso de água da superfície do solo. Os drenos coletores têm a finalidade de receber a água dos drenos laterais e levá-lo ao dreno principal. O dreno principal, por sua vez, tem a finalidade de receber a água de toda a área e conduzi-la até a saída. A drenagem subterrânea emprega basicamente dois tipos de drenos: os abertos e os drenos fechados.
Os drenos abertos são canais construídos no formato trapezoidal, como mostrado nessa figura, cujas duas laterais possuem uma inclinação com o objetivo exclusivo de evitar o desmoronamento. Possui a capacidade de receber e conduzir a água. Atualmente, é o mais utilizado para a drenagem superficial, pois o escoamento da água ocorre de forma mais rápida. As duas grandes limitações desses tipos de dreno são o custo com a sua manutenção e as realizações de atividades relacionadas à cultura, como, por exemplo, colheita mecanizada, trânsito de tratores e máquinas. Os drenos fechados são no formato de tubos rígidos e flexíveis, com superfície corrugada para drenagem enterrada, como você pode notar nessa figura. Possui a mesma função dos drenos abertos, porém não existe a necessidade de realizar constante atividade de manutenção. O uso de tubos gera vantagens para a drenagem subterrânea. Essas vantagens são: possibilita melhor aproveitamento da área útil, não gera perdas de área, que ocorre o uso de valas abertas, não apresenta restrições à passagem de máquinas agrícolas e aos tratos culturais da cultura instalada e requer um menor número de manutenções. Com isso, o custo é reduzido quando se compara aos canais abertos. O filtro é um material que se coloca em torno do dreno tubular e tem a função de melhorar a permeabilidade ao redor do dreno e dificultar a entrada de partículas de solo. Um grande exemplo que podemos citar é o cascalho, só que devemos ter o cuidado com seu tamanho para que seja maior que os orifícios do dreno. E com isso, encerramos o assunto da nossa quarta e última aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos durante a disciplina. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não esqueçam dos estudos da apostila. Bons estudos a todos!